Grandes têm sido as lutas, as batalhas, mas grande, maior do que tudo é o Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar em pé, vamos estar orando, Senhor, neste momento. A oração é algo maravilhoso. Através da oração nós chegamos aos céus. Glória a Jesus, a oração muda tudo em nossas vidas. Pai Santo, Senhor Deus maravilhoso. Aleluia, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na santa presença do Senhor, meu Deus amado, para louvar o santo nome do Senhor, glorificar o santo nome do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor Deus, é pela bondade, é pela misericórdia, é pela compaixão do Senhor, que, Senhor, tem nos permitido aqui neste momento, Senhor Deus amado. Oh, meu Pai, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo por este momento, Senhor, tão especial, aleluia, aonde o povo do Senhor já se encontra reunidos, meu Deus, aleluia, para juntos adorarmos o santo nome do Senhor Deus, aleluia. E neste momento, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que venha, Senhor, mais uma vez falar, Senhor, aos nossos corações. Venha, Senhor, receber a nossa adoração, receber o nosso louvor, e que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, possa ter liberdade em nossas vidas, Senhor, e que todo pensamento, todo sentimento, neste momento possa estar tão somente voltados para o Senhor, meu Deus. Opera, Senhor, em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor repreende, meu Deus, todo levante do inimigo, Senhor. E este momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, juntos para te adorar, ó Pai. E neste momento é que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero estar vendo com os irmãos aqui poucos versículos da palavra do Senhor que se encontra aqui no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, verso 17. Verso 17 em diante. Lucas 10, verso 17 em diante. Aos domingos agora, conversei com os irmãos aqui, se não me engano eu falei com o pastor Jacó, que nós íamos aos domingos fazer assim, ler a palavra e um comentário assim bem rápido mesmo, para nós ganharmos mais tempo para as outras atividades que serão realizadas. Tá bom, irmãos? Porque o horário hoje é bem corrido, então aos domingos nós vamos estar assim, fazendo o máximo para estar resumindo aqui o tempo. Então diz assim a palavra do Senhor: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Podem sentar. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando a gente vê uma passagem como esta, nós entendemos que nós somos ricos. Ricos. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E pela fé nós entendemos que nós somos ricos. De todos esses versículos interessantes que eu li, eu deixei aqui um 20 para estar comentando, que o Senhor Jesus falou com os discípulos que voltaram alegres daquela missão, que viu os demônios caindo aos pés deles, e o Senhor Jesus falou com ele: olha, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Não há nada melhor do que essa esperança para nós. Glória a Jesus. Já pensaram nisso, irmãos? O nosso nome é escrito lá na glória dos céus. Aleluia, está escrito lá, irmãos. Aleluia. E esse dia está chegando, esse dia que nós vamos encontrar com o Senhor e vamos ali encontrar o nosso nome escrito no livro da vida, pelo qual o Senhor Jesus Cristo pagou alto preço.
para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Glória a Deus. Não há alegria maior que essa, né, irmãos? Aleluia. Como o Senhor Jesus falou com os discípulos: olha, não vos alegreis por isso ou por aquilo outro, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Palavras do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Glória a Deus. Não foi eu que falei isso, não. Foi pastor Jacó, pastor Nilson, não. Foi o Senhor Jesus que falou: olha, minha irmã Márcia, seu nome está escrito lá no livro da vida. Palavras do Senhor Jesus Cristo para nós. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos poderem se sentar. Aleluia. Esse livro fala da linda cidade que nos espera, né? A ditosa cidade, onde todos os salvos um dia irão se encontrar ali. Os que já se foram e outros que partirão um dia. A nossa esperança são as mansões celestiais. E ali nos encontramos com os anjos e querubins e vivemos eternamente com Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Imagine me abraçar.
cantadas tão maravilhosas, mensagens que falam ao nosso coração, que alegram o nosso coração, que verdadeiramente nos alimentam. A palavra do Senhor fala no Salmos 34: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não importam as circunstâncias, nós somos criados para adorar o Senhor nosso Deus. O Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Não importa o momento que nós estamos passando, a situação que estamos vivendo, mas nós temos o compromisso de adorar, de bendizer, de louvar o nome do Senhor e reconhecer a soberania do Senhor. Por isso, o Senhor está aqui conosco e, apesar das circunstâncias, nós nos sentimos confortados, sustentados com a poderosa mão do Senhor. Nós estamos alegres com a presença dos irmãos que estão aqui juntamente conosco nesta noite de adoração. Nós temos aqui o pastor Vilmar, que está sempre conosco. Que Deus abençoe. Coloque-se em pé, por favor. Nós temos o pastor Nilson. Não é mais convidado, né, pastor Nilson? O meu amado irmão Joás, que está vindo aqui pela primeira vez, ele mora já há mais de 30 anos em São Paulo, e infelizmente ele veio nessa condição que todos sabem, né? Mas oportunamente esperamos tê-lo aqui juntamente conosco, adorando ao Senhor também. Nós temos aqui também a irmã Silvia, a cantora Silvia, que sempre está conosco também. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós temos aqui também a irmã Rosa, né, a esposa do pastor Wilson. Por favor. Nós temos a Isabela, a Alice. Estão aqui, coloquem em pé, por favor. Que Deus abençoe todos. Vamos colocar todos também em pé. E vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Logo após, agora, acho que a irmã Silvia vai estar adorando o Senhor. Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Com grande tristeza que estamos aqui adorando ao Senhor, não com tristeza, mas lamentando a falta do nosso pastor Jeremias, a toda a família Selmo, meus profundos sentimentos, amém? Estamos aqui para adorar o Senhor e saberemos, eu, você, cada um de nós que estamos aqui, as nossas pessoas que estão nos vendo também pela internet, que muito em breve nós estaremos ali naquela cidade santa onde o Senhor foi preparar para nós, amém? Eu agradeço a oportunidade que a Rosa Céu nos convidou para estarmos aqui adorando ao Senhor. Aleluia. Sabemos que muito em breve o Senhor Jesus Cristo irá buscar a sua igreja. Aleluia. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que é Jesus breve vem. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Aleluia. Sabemos que no abrir e fechar de olhos, o Senhor virá buscar a cada um de nós que estamos aqui o adorando, e que possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quem não estiver o seu nome escrito lá no céu,
pastor Jeremias adorando e exaltando o Senhor. Grandemente Ele vai fazer parte assim, da nossa vida por muito tempo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então o pastor Vilmar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu acompanhei o pastor Jeremias por muitos lugares. Muitos lugares. Nunca vi ele reclamando de nada. Nunca. Mesmo doente com aquela enfermidade, ele era um homem que estava de pé, seguro na sua vocação. E hoje é verdade. Ele me pedia, me leve em tal lugar. E eu falava para ele, vamos lá. Eu estava no carro, eu nem pedia nada. Ele falou, para no posto que eu vou pôr gasolina. Eu falei, não precisa que o carro tenha gasolina. Ele pegava o dinheiro e colocava lá lá dentro do carro aí. Eu estava pensando, meu Deus, que negócio é esse? Que homem é esse? E hoje a gente vê tanto crente que não firma na igreja, não pensa na vida eterna, não pensa que um dia ele vai prestar conta com Deus, não pensa que Jesus está olhando para ele. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo naquele grande dia. Eu vou ler aqui o versículo que está registrado em Lucas capítulo 9, versículo 32, que diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, hoje eu não estou com aquela empolgação para falar, eu estou meio triste. O irmão Jeremias, certa feita, eu estava pastoreando a igreja na São Maia, e lá, chegando lá na igreja, quase não tinha nada lá na igreja, e ele falou, cadê o senhor da igreja? Eu falei, ainda não comprei porque eu não estou tendo condições de comprar, eu gosto de comprar do meu bolso, não vou ficar pedindo nada a ninguém não. Aí ele falou assim, e agora? Eu falei, agora nós vamos sair na rua entregando folheto. Ele falou, pois então você entrega o folheto e eu vou fazer uma corneta. Ele pegou uma caixa de papelão, sabe? Fez umas voltas assim, falou, tem esparadrapo, aí tem alguma coisa que pode colocar aqui. Aí eu pedi uma vizinha, eu falei assim, só tem aí alguma coisa que pode emprestar para mim, pois aqui, porque a gente está desprevenido, está longe da loja aqui. E aí ela falou, pode ficar, pastor, pode usar aí. Aí ele fez aquela corneta e saiu lá na Samambaia, da 409, gritando desse jeito: ouça a voz de Deus, quer falar com vocês hoje, vai para um culto, começa às 19h30, e gritando na rua com aquele alto-falante, com aquela corneta de papelão, e gritando: olha, venha para o culto, venha para o culto. E nós descendo, entrando para o vale e andando para todo lado. Aí ele gritando com aquela corneta bem grandona assim de papelão, e gritando, subindo e descendo, e gritando: olha o grande culto nessa noite vai ser bênção, nessa noite vai ter gente convidada, leva os enfermos, leva isso e aquilo, pode vir que hoje a bênção vai ser grande. E isso aconteceu naquela noite, irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha chamada para isso. Ele era um homem de Deus, irmãos, ele era incrível. Nunca vi ele triste, reclamando de nada, mesmo com dores fortes.
Ele falava, me leva na sede. Eu levava ele na sede. Ele com dores fortes. Chegava lá, pastor Nilson, ele não falava nada para ninguém, ficava quietinho lá, ouvindo tudinho, e o pastor Sival sempre gostou dele, chamava ele para o púlpito para dar uma palavra de missões, não sei o que lá, e ele falava, e o pessoal pensava que ele estava bonzinho, bom mesmo, sabe? E ele lá sério, firme, né? E eu achei bom que um dia ele me aconselhou e disse assim, quando você for para a igreja, tu fala, não vem invocar, não vem inventar em cima de mim não, que não é negócio de igreja não. Ele falou, não, mas isso aqui é para você aprender. Eu falei, então tá, logo você quer me ensinar. Quando você for para a igreja, você veste o melhor terno, melhor camisa, coloca a gravata mais bonita que você tiver, sapato, você coloca o sapato bonito, e vocês podem prestar atenção, onde ele chegava até aqui, ele só andava bem vestido. Bem vestido, gravata com nó bem dado, bem arrumadinho, e era desse jeito com ele, sapato engraxado. Irmãos, é por isso que o pastor Sival falou lá, devia ter uns 10 igual ele aqui em Brasília. Verdade. Não tem, só teve ele. Só teve ele, e eu quero dizer para a igreja uma coisa que está escrita aqui, que eu também passei 2 vezes por isso com meu pai e minha mãe, que está escrito assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado mais uma coisa fácil, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Meu pai e minha mãe morreram, veio a falecer, e eu com 2, 3 dias eu já tinha esquecido que eu tinha pai e mãe. Eu lembrei das coisas que está escrito na Bíblia. Isaías também está escrito que ninguém pode como é que é? Quando acontece uma coisa dessa na vida da gente, a gente fica atormentado, triste. Uma coisa mais gostosa que tem, quem é crente aqui sabe, que Deus se alegra na morte dos seus santos. Mas ninguém quer morrer não. Ninguém quer morrer. Mas quando morre, Deus se alegra. Principalmente uma pessoa igual ao irmão Jeremias. Quem é que não fica contente? Todo mundo deu testemunho dele lá, que ele era um homem de Deus, um homem que desbravava, abria o trabalho para todo lado, visitava, ia. Quantas vezes ele ia lá na minha casa, lá pela minha esposa, lá orar por ela, intercedendo por ela lá do tempo todinho. Quando ele lembrava, ele estava lá em casa orando por ela, visitava os outros, pegava a gente na rua, pastor Jacó, dava banho, vestia roupa nova, saia na rua, evangelizando, levando comida para aquelas pessoas necessitadas que estavam dormindo. Quem é que faz isso hoje? Nenhum pastor, nunca vi uma pessoa sozinha fazer uma coisa dessa. Nunca. Certa vez ele me chamou, vamos ali me ajudar, uma caixa de som, e ele falou assim, pega a caixa de som, vamos evangelizar o Riacho Fundo. Eu peguei a caixa de som, tinha uns pezinhos que podia correr, e a bicha era pesadona, aí eu peguei carregando com ele, nós paramos de frente de um bate, o bar lá estava o pessoal cantando, dançando, e ele falou assim, agora é sua vez de pregar. Eu falei, eu não sei pregar, nunca falei nada. Falou, mas fala alguma coisa de Jesus. Aí eu comecei a falar de Jesus. Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu. Vem, aceita Jesus, só sabia falar isso. E ele falou, continua, vai falando, você vai aprender. Irmãos, saiu um camarada lá de dentro do bar com 38 assim, falou, na nossa frente assim, falou assim, para com isso, senão eu vou dar um tiro em vocês dois. Aí ele olhou assim para mim e disse desse jeito, não vai acontecer nada aqui. Glória a Deus. Nada. Glória a Deus. Continua. Aí nós estávamos com um pendrive, colocou lá e começou a tocar um hino bonito.
ficou olhando de lá, nós continuou, de repente lá veio um homem. Pensei que ele ia matar nós mesmo. Chegou e falou assim: esse Jesus de vocês é bom. É maravilhoso. Aí foi quando o Regino, quem conhece aqui, aceitou Jesus. Hoje ele é evangelista e trabalha na obra de Deus através da palavra dele lá também no grande dia. Irmãos, é triste, a gente fica magoado com a morte do parente da gente, sente aquela mágoa, sente aquela tristeza profunda, mas você quer ver você ficar alegre? Começa a cantar um hino bonito, igual cantaram aqui. Chega na sua casa com um hino bonito lá, a tristeza passa tudinho. Você começa a glorificar Deus e começa a cantar também e falar que Deus é bom, que é maravilhoso, que um dia a gente vai estar lá mesmo. Se eu não vier buscar a igreja, a gente vai de todo jeito, mas eu sei de uma coisa: nós não podemos ser ignorantes acerca da busca de Jesus no grande dia. Ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar aquele que falece, para a glória dele. É por isso que é bom a gente estar na presença de Deus, porque a gente não sabe a hora que a gente vai partir. Nenhum de nós aqui sabe, o dia de amanhã não pertence a nós. Por isso que é bom a gente estar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus com vontade, com alegria, sem tristeza, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Nós saímos por aí, de repente, vê um doido, atropela a gente, bate na gente, mata a gente aí, e a gente não sabe a hora que a gente vai partir. O importante é que nós estejamos na presença de Deus, porque o dia de amanhã não pertence a nenhum de nós que está aqui nessa noite. Nós temos que estar firmes na presença de Deus, falando: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, entra na minha vida, faz alguma coisa na minha vida para que eu não saia da tua presença, esteja na tua casa te ouvindo a tua palavra, glorificando, bendizendo o seu santo nome, ouvindo os grandes louvores que são cantados na igreja. Tem que ser assim, irmãos. Olha, pensa no dia de amanhã que não pertence a nós. Não pertence a nós. Hoje você está bem, amanhã você... Outra coisa que eu vou dizer para vocês: tem gente que tem até medo de ir no hospital, pastor Jacob. Sabe por quê? Porque se ele for se ele um dia for fazer um check-up, chegando lá, tem alguma coisa acusando ele de uma doença grave. Aí aquela pessoa chega, fica triste, contente, triste. Meu Deus, e aí? Só Jesus na causa. Irmãos, como diz o povo aí fora, que cada um de nós põe nossas barbas de molho, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Sabe a igreja que é a paz do Senhor? Amém. Porque você não faz ideia, eu estou fazendo. Eu tente entender, mas essa prova está te amadurecendo.
você vê descendo do processo, onde você sente dor, eu tenho experiência pra você mudar. Quando vai chegar, e você só chega perto, mais do livramento, porque antes do arrivo tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, dos meus planos são melhores. O que eu não ouvi, não ouvi, quem disse que subiu ao seu coração? Aqui eu revelei, aqui eu revelei pra você. O que eu não ouvi, não ouvi, quem disse que subiu ao seu coração? Aqui eu revelei, aqui eu preparei, aqui eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Essa oportunidade. O arco de Jonas nunca voltou atrás e a sua espada nunca voltou vazia. Irmãos, eu quando penso no testemunho na vida do nosso irmão, do pastor Jeremias, eu fico pensando o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito pelo reino de Deus, para a obra do Senhor, para o trabalho, como eu tenho trabalhado. Eu fico pensando que eu sou uma pessoa negligente, eu não faço quase nada. Isso tem que nos despertar. São muitos homens que tombaram na mesma condição do pastor Jeremias, que estava duramente atingido por uma doença terminal, mas esse homem, enquanto ele esteve em pé, ele lutou. Enquanto ele esteve em pé, ele lutou. E não voltou atrás por nada. E nós temos que agir dessa forma. Temos que deixar de lado a negligência, a indiferença, porque, assim como nos diz o pastor Vilmar, nós vamos estar contra o Senhor. O Senhor, que sonda os corações, Ele está nos analisando. Ele vai cobrar. Ele vai exigir uma prestação de contas. Então, irmãos, vamos servir ao Senhor. O Senhor, Ele não tem culpado no inocente. E às vezes nós estamos nos tornando culpados diante do Senhor por negligência, por indiferença, por falta de amor, por falta de compromisso com a obra do Senhor. Que Deus continue falando aos nossos corações. Eu quero convidar aqui o pastor Wilson, que irá trazer a mensagem, que a palavra do Senhor possa prosperar através do servo do Senhor. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Dizer para a igreja que nós estamos muito felizes por estar aqui reunidos em nome de Jesus, né? Amém. Aquele que nos abençoa, aquele que nos guarda. Então é muita felicidade, irmãos. Você tem o privilégio de ouvir a palavra, de servi-lo, né? E separar um povo inteligente que Deus separou para Ele.
porque eu tenho um amigo que já dorme no Senhor. Era crente, presbítero da igreja. Mas a filha dele deixou a igreja e arrumou um casamento fora da igreja. E como é filha dele, e eu era amigo dele, digo que ele já está na eternidade. Crente, muito crente, homem de Deus. Mas a filha resolveu trilhar por outros caminhos. E ele falou assim, na época eu era só diácono, ele falou, irmão, vamos comigo lá na igreja, lá católica, a minha filha vai se casar, a gente era muito amigo da família, mas vamos lá, você vai? Eu olhei para ele assim, eu não queria não. É claro que a gente que foi criado aprendendo a palavra de Deus, a gente tem certa dificuldade. E a minha dificuldade era chegar lá na outra igreja e ver aquele tanto de santo lá de imagem. Como diz a Bíblia, pegou? Qual igreja aqui é? Chega a estar cheio de imagem, aquela igreja bonita, ornamentada assim. Mas eu quero dizer para a igreja que eu fui. Mas chegando lá, eu fiquei lá e tal, observando lá com ele, outras pessoas ali dele que foi também. Mas como eu fui criado na Assembleia de Deus desde os 5 anos de idade, conhecendo essa palavra, a palavra bíblica, eu estranhei demais aqui, irmão. Eu estava uma agonia lá dentro, eu queria sair correndo. Quando eu olho aqueles bonecão, aqueles santos pendurados, eu me sentia mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a igreja, o povo de Deus adora um Deus vivo. Que nós não vemos ele aqui, mas nós sentimos ele na alma e no espírito. A gente sente ele. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui um pontinho aqui e dizer para o nosso querido irmão ali, é o de trás, que ele é difícil de ver ele, né, pastor Jacó? Porque eu moro em São Paulo e eu vi ele aqui algumas vezes, que ele veio aqui, outra ocasião, assim, mas muito difícil ver ele. E eu vi ele lá, não sei quanto mais, eu pensei, já vi esse rapaz, mas não sei quem é. E agora está aqui, pronto, fechou. É o irmão do pastor Joel e do pastor Jacó, né? Deus abençoe, irmão. Prazer, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente você e sua família. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a coisa linda é servir ao nosso Deus. Eu vou te falar, estou aqui na palavra, quero bem rápido dizer o seguinte para a igreja, trazer uma experiência ainda do Jeremias. Muita experiência, o pastor Vilmar tem com ele, tem mais, aqui eu não tenho tempo de contar, mas tem mais. Tanto é que eu também tenho algumas, não vou contar só uma, por causa do tempo. O pastor Jeremias ligou para o pastor Samuel, já pregou aqui, né? Ele falou, pastor Samuel, tem muita gente aqui, eu não vou fazer o culto amanhã. Dá para o irmão vir cantar aqui? Tem muita gente, rapaz. Ele falou, dá, irmão, dá sim. Dá. O irmão vem mesmo? Ele falou, vem. Então tá bom, é amanhã, às 6 horas da tarde. O Samuel confirmou. Aí o pastor Jeremias já foi para a igreja. Olha bem onde é a igreja. Aqui, uns aqui conhecem Pedra Grande, não conhece? Quem conhece, levanta a mão, Joel, Silvia, Rosa, Selma, pastor Vilmar e eu. Nós conhecemos lá em cima, Pedra Grande. E se não morro para descer, tinha uma igreja, a congregação da igreja lá, tinha uma igreja lá. Mas ele estava aqui em cima do morro, mato, assim, os matos, assim, não, os gramados, mato. E ele limpou um local lá em cima, limpou e ajeitou e pegou, era aquele fone de boca. Isso. Ele tinha uma caixa lá, uma caixa para rodar a música. E o Samuel veio empolgado para cantar para muita gente, que ele falou que era muita gente, né? Aí o Samuel chega lá, vai chegando assim, aí já está lá, de olho, a Samuel chega para receber ele. Aí o Samuel chegou lá em cima do morro, lá, marcou o ponto, ele foi até lá, aqui, meu Samuel, chega para cá. Ele foi chegando assim,
E ele ali viu uns negócios já assim, já ficou assim, mas peraí, Samuel, aqui é a igreja, pastor Samuel. O que? O Jeremias, como é que é? É aqui. Mas tem tanta gente aqui, mas tem tanta gente nessa baixada aqui. Olha o tanto de casa que tem lá embaixo. Olha lá, olha o tanto de casa que tem aqui nessa região aqui. Tem muita gente, meu pastor. O irmão vai cantar aqui para todo esse povo aqui. Glória a Deus, aleluia. Não é possível uma coisa dessa. Eu achei que era na linha cheia de gente, é no mato, e eu vou cantar aqui no som, o povo lá embaixo não escutou, cantando, ninguém está aqui. Então Jeremias tinha uns mistérios com ele, viu? Tinha uns mistérios. Mas ele cantou, e depois teve resultado. Depois ele falou, quem é que estava cantando lá? Aquela palavra, que a gente estava escutando daqui de casa, a gente não sabia onde é que era. Era lá em cima do morro. Então Jeremias era um evangelista diferenciado. Essa é a verdade, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, eu sei que o tempo não dá, o tempo passa muito rápido, né? Glória a Deus. Mas eu queria meditar com meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Aqui no livro, importante. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, essa palavra, meus irmãos, é para a gente ficar atento à nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, ela tem valor. Eu costumo dizer, meus irmãos, que, engraçado, analisa comigo, o diabo ele não quer uma galinha, o diabo não quer um cachorro, não quer uma vaca, um boi. Por quê? Não é um ser vivo também? Criatura de Deus também? Mas ele não quer, medita comigo, ele não quer. Mas por que ele quer? O Senhor. Por que ele quer eu, você? Por quê? Vamos meditar? Porque a Bíblia diz que um só desses aqui, um só, vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Glória a Deus. Vale mais que o mundo inteiro. Ah, espertão, tá vendo como é que é? Por que ele não quer uma galinha? Não quer um animalzinho? Que também tem vida, mas não tem alma, né? Aliás, não tem espírito. Nós temos espírito. E esse pensamento voltará para Deus um dia. Voltará para o Pai, para Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós sabemos, estando instruídos nessas coisas, devemos servir somente ao nosso Deus, que diz em Romanos que Ele nos criou para a sua glória, para adorá-lo, para louvá-lo. Viu? E o inimigo quer nos destruir. Ele quer realmente destruir-se. Porque ele é o seguinte, ele é atrevido, irmãos, e ele não tem respeito nem com Jesus Cristo. Ele desafiou Jesus, disse: tu és o Filho de Deus, põe daí em cima lá embaixo, que Deus dará lá aos seus anjos, vai te parar lá embaixo. O Senhor teve fome, ele disse: você não é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então não é fácil, não é brincadeira. Nós sabemos que ele foi criado em santidade. Todos os anjos foram criados em santidade, santos, mas um deles, a igreja sabe qual é, quis ser igual a Deus, ou melhor do que Deus, ou mais do que Deus, né? Perdeu o seu posto brilhante, o principal posto do céu, das mansões celestiais, e se revoltou, quer dizer, foi deposto da para cá. E a revolta dele é com a igreja, é com o ser humano, porque é a semelhança de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus fez toda a criação, Ele disse: haja e ouve. O poder da palavra, haja e ouve. Mas o homem, eu e você, lá no princípio, Ele fez com as mãos. Aí foi diferente. Foi com as mãos. Pegou barro, moldou ali, né? Moldou o pastor Vilmar, moldou eu, moldou os demais, né? Mas moldou Adão,
suas mãos. Ele não disse, haja homem, haja mulher. Não. Ele fez com as mãos. E então, outra coisa, ele tinha testemunhas junto ali. Na hora que Deus nos criou, tinha testemunha. Porque a palavra diz assim, façamos. Se eu estou sozinho, eu não digo façamos. Eu digo, vou fazer. Ou eu faço. Então, meus irmãos, eu quero dizer, antes de entrar na palavra aqui, a nossa vida é preciosa diante de Deus. E é por isso que ela é cobiçada pelo maligno. Cobiçada. Porque a nossa vida é preciosa. E Deus nos ama tanto. Já pensou? Está disposto a deixar o seu filho descer do céu da glória, em glória, tranquilo, uma coisa linda, maravilhosa. O céu é coisa celestial, é maravilhoso. E meu filho, tu vai descer, viu? Tu vai descer para salvar a nossa criação, a nossa imagem e semelhança, porque não tem outro jeito, não tem outro jeito de salvar eles. Eu digo assim, não tem, se Deus tem, mas Ele quis dessa forma que foi. Mas por que Ele quis nos salvar? Porque a nossa vida, a nossa alma, ela é preciosa, e o inimigo tem inveja. E por que Jesus morreu por nós? E por que nós hoje temos salvação? Exatamente porque Jesus morreu por nós. Agora acontece que para Jesus morrer por nós, Ele se fez carne. Ele também nasceu e se foi homem santo, homem Deus, homem natural. E através do seu sacrifício, todo ser humano tem a chance de ser salvo. Agora, por que fica difícil para os demônios, mesmo os arrependidos? Porque tem muitos arrependidos aí no espaço sideral, aí para cima, que são neutros, não faz o bem, mas também não faz o mal. Eles estão estacionados, até esperando o perdão de Deus. Muitos estudiosos já disseram isso. A Bíblia também fala em alguns trechos, que aqueles que estão aguardando a misericórdia de Deus. Mas é difícil para eles, por quê? Alguém morreu por nós, Jesus. Por eles, pelos anjos, quem vai morrer? Se já são almas santas, se já são espirituais, não são carnais. Não tem quem morrer por eles. Não tem quem morrer por eles. Por nós, Jesus morreu na cruz. Então, meus irmãos, o certo é que Deus nos ama e nos escolheu para si. E como diz Romanos, para o seu louvor, para adorar. Porque Ele nos ama e nos fez com muito amor, né? João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, não é o planeta Terra, não. Nesse sentido, é as vidas, é o ser humano, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos então aqui entrar aqui nessa palavra gostosa, maravilhosa. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero começar aqui, irmãos, um versículo que é muito importante, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu acho que não tem quem entendeu mais isso do que Jeremias. Nós viemos uma vez, eu, pastor Gilmar, nós viemos da igreja da Samambaia, nós estivemos lá no curso de ensinamento, e na volta, o pastor falou: não, vamos ali comer uma pizza. Nós fomos lá. E depois nós saímos na rua para pegar o carro para vir embora, assim, para o carro assim. E o Jeremias saía assim. Ele saía assim. Aí nós saímos para ir o carro, e o Jeremias alegre. Não sei o que, ele estava alegre, ele disse: alegre, ele sempre foi alegre, viu? Mesmo idoso, mas ele era alegre. Nós andando assim na rua, tem o carro lá, e ele: Jesus é bom! Não pode escutar, não há pergunta mesmo. Jesus é bom! Meu Deus. E ele: Jesus é bom! Até chegar no carro. Aí quando fiquei perto de casa, perto do carro, ele disse: Jesus é bom! E o diabo não presta! Eu falei: esse é o evangelista mesmo, com fogo. Mas ele, por isso que eu disse, era um evangelista diferenciado. A gente
Você se surpreendia. Uma coisa que ele fez, olha, o zelo com Deus, o zelo. Eu posso fazer o que o pastor Gilmar fez, é normal. Mas nós entramos no carro, aí para a igreja. Ele estava no carro dele e ele falou assim: pastor, vamos rápido, eu estou meio atrasado. Jeremias falou. Aí ele saiu. Já foi saindo, já foi indo, né? Aí quando ele foi saindo, Jeremias falou assim: para, vamos lá. Aí ele andando, falou: para. Fez ele parar o carro para orar, o carro parado, para sair e ir para a igreja. Olha que igreja. Eu fiquei pensando aqui. Falei, isso é zelo, isso é atenção a Deus, cara, isso respeita a Deus. Para, não vamos falar rodando, não. Para, vamos orar e falar com ele. Aí nós vamos. Não sei se ele lembra disso, pastor Gilmar. Jeremias era uma pessoa diferenciada. Então, o que quer dizer? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu até não coloquei aqui, não anotei, mas a Bíblia diz assim, ó. Tem muitas pessoas que dizem assim: o céu a gente não leva nada, a gente não leva lá daqui, não leva mesmo nada. Materialmente falando, não leva nada. Mas a Bíblia diz que as nossas obras, boas obras, que nós fazemos, essas boas obras, evangelização, o trabalho em nome de Deus, tudo que você faz, a Bíblia diz que essas nos acompanharão. Faça o nome de Deus, que a sua obra vai te acompanhar. Vai estar lá, escrito lá no livro das obras. No livro das obras. E uma coisa importante, meus irmãos, é saber que esse Evangelho purifica a nossa vida, muda a nossa vida. Eu disse aquela vez, a gente conhece o mundo, conheci o mundo, fui jovem, adolescente, jovem também, como tantos, e eu fui criado na igreja e eu nunca tive vontade de ir para o mundo. Nunca tive, não. Normalmente é porque meu pai era rígido, ou minha mãe não, mas eu não tive mesmo vontade de ir para o mundo, porque eu entendi cedo que o céu é mais importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler mais um versículo para a igreja. Pastor, até quero ver para me situar. Pastor Jacó, até que hora, meu querido? Para mim não passa, para passar? Mais um 10. Pronto, maravilha. Tá. Glória a Deus. Eu preciso de ler aqui outros trechos muito importantes para os irmãos. Eu vi que o pastor Joel leu um versículo bonito e eu peguei aquele versículo, que é esse aqui, ó. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Você ser filho de Deus é uma bênção muito grande. Não é para qualquer um, viu, irmãos? É só para escolhidos a dedo por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é quem escolhe os fiéis da terra. Que coisa linda! Então você, cada um que está aqui, foi escolhido. Nunca esqueça disso, gente. Eu estou na igreja, estou filho, estou dando conta. Isso é porque ele me escolheu, senão eu não daria conta. Mas ele me escolheu. Se ele me escolheu, ele me sustenta. Ele me sustenta, ele me dá graça para me prosseguir. Que coisa linda, meus irmãos. Ó, quem vencer, é preciso vencer, meus irmãos. Porque os obstáculos são tantos e de muitas naturezas. Não é só um tipo de tentação, de obstáculo. É de várias formas na vida. Às vezes você fala que você nem espera que chegou. Mas você tem que estar firme em Cristo. Que Deus te dá o discernimento, Deus te dá o conhecimento daquilo, e você rompe vencendo em nome de Jesus. Tem que ser assim, meus queridos. Aleluia! Quem vencer herdará as coisas, todas as coisas. Herdará todas as coisas. Quais são essas coisas, hein, gente? Herdará todas as coisas? Mas peraí, quais coisas? A Bíblia diz que o céu, lá na Nova Jerusalém, na Nova Cidade, irmãos, tem o grande rio, o rio da vida. Aleluia. O rio da vida. Eu lembro que no testemunho,
Uma irmã estava no hospital internada e outra também do lado. As duas servas do Senhor. Servas do Senhor. Aí uma estava muito ruim, a outra também ruim. E uma estava um tanto dia que ela entrou em coma. Quando ela entrou em coma, Deus pegou o seu espírito e levou. E mostrou algumas maravilhas para ela. E ela, muito entusiasmada, falou: mas não é possível, que coisa linda, que maravilha, que mundo é esse? O que é isso? E maravilhada. E o Espírito dizia para ela: é aqui que você vai morar, se você permanecer. E ela alegre, e mostra uma coisa, mostra outra lá no céu, muitas coisas, mostra uma coisa, mostra outra, e levou ela assim de frente para um rio cristalino, maravilhoso, que subia de mim, essa coisa mais bela, e uns banquinhos assim na beirada do rio, assim, uns bancos assim, uns assentos. E ela sentou ali e ficou contemplando. E aquela água, ela disse que era tão maravilhosa e chamativa, que ela levantou e disse que começou com os pés na água. Os pés na água, começou assim. Aí chegou até aqui e ela foi entrando e deu vontade de atravessar para outra margem, nadando. Quando ela entrou, que foi nadando, o anjo, numa forma automática, pegou ela, trouxe de volta. Senhor, por que eu não posso atravessar, nadar nesse rio, atravessar? Aí ela disse, aí o anjo disse. Aí enquanto ela está ali perguntando, e está ali indagando o anjo, por que ele não deixou ela atravessar? Aí aparece aqui a amiga dela que estava no leito do lado, aqui no hospital, aqui embaixo da terra. A amiga que estava ali, quase morta também. Quando ela vê, passa essa amiga dela, que ela fez a amizade das duas, ela serve de Deus. Passa-se no rio e atravessa esse para um lado para o outro. Aí alegre, chegou do outro lado, aí olhou assim, ela falou assim. Aí ela olhou para o Senhor, por que eu não posso passar? Porque você ainda vai voltar. Ela acabou de passar para cá definitivamente. Que passou. Aí atravessou o rio. Então, irmãos, maravilhas. A Bíblia fala de alimento celestial, as árvores frutíferas do céu. E outras coisas que tem que a gente não sabe. Porque o Espírito disse a João, falou assim: olha, tem muitas coisas que você não vai poder falar para a igreja, você não vai poder escrever para os seres humanos, porque a mente não alcança, coisas lindas demais, que eles não vão acreditar, a mente, a cabeça não alcança, não dá conta de entender isso e de aceitar certamente. Então muitas coisas ele escreveu. Então tem tanta coisa lá para nós que nós não sabemos ainda. Só sabemos que tem. Pelo menos isso o Senhor deixou nós saber. Tem coisas inefáveis que não sabemos como vai ser. Algumas coisas lá o Jeremias já está sabendo, conhecendo e vendo. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, mas tem tanta coisa aqui, mas não vai dar para o nosso horário, né? Glória a Deus. Por causa do nosso horário. Mas eu preciso ler aqui um versículo, porque eu não posso deixar de citar esse versículo, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Aliás, é esse aqui que nosso pastor Joel leu. Mas não vos alegrais, porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Escrevi. Olha tudo que ele fez. O vosso nome está escrito no céu. Então, se alegrai por isso. Se alegrai por isso. Mas em Apocalipse, lá no capítulo 21, está dizendo assim, amados: todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no inferno. Por que eu estou trazendo isso aqui? Alguém pode dizer assim: mas que palavra dura. Mas está escrito, e é para nós ter cuidado. Todo aquele que não foi escrito, que não se
se achar o nome escrito no livro da vida, foi para o inferno. A Bíblia é clara aqui, não é a palavra da gente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, irmão, vale a pena e temos que ser fiel até o fim. Porque a salvação, na verdade, para nós é de graça. É de graça. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. É de graça. E tem gente que acha tão difícil. É de graça. É muito amor por mim, por você, por nosso Deus. Né? Mas que Deus possa abençoar a igreja, por causa do tempo, vai muito lá, né? Mas a vontade de Deus é mais. É por isso que Neemias não queria tempo. Não queria tempo. Todo tempo ele era precioso. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sei, bem distante é o lar que Ele foi preparar para os crentes. Assim diz a Bíblia Sagrada: quem perseverar e não vacilar no caminho de Deus, herdará a coroa e a glória, enfim, que Jesus preparou. Oh Deus, glória a Deus, preparou para mim e para você a coroa e a glória que Jesus prometeu. Aleluia. Jesus por todos sofreu e por todos morreu no madeiro. Verteu o seu sangue inocente. Quem perseverar, aleluia. Oh, aleluia. Herdará a coroa de Deus. Aleluia. Quem perseverar e não vacilar no caminho de Deus, herdará a coroa e a glória, enfim, que Jesus prometeu. Herdará a coroa e a glória, enfim, que Jesus prometeu. Ô glória, pastor Jacob, que Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12, está registrado: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, e o Ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que Deus nos abençoe.